Pode Ser Humano começando, Pode Ser Humano, que é aquele podcast que fala sobre pessoas, relacionamentos na empresa, em casa, com seus vizinhos. Aqui a gente vai sempre falar de alguma coisa que melhore as suas relações. Então você tem que estar colado aqui, você já sabe. Hoje a gente vai falar um tema super importante, sempre recorrente e cheio de mitos que a gente vai destrinchar isso aqui por aqui. Se você conhece alguém que tem depressão, você tem, seu colega de trabalho anda meio triste, será que é depressão? Você vai saber aqui hoje com a gente. Para isso, a gente convidou um convidado muito especial, depois a gente vai falar das redes dele, eu vou apresentar ele para vocês agora, que é o Dr. Fernando Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Viviane, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Olha, gente, vocês sabem que esse podcast é do Projeto Humanize, lá da Best Homenagens, o nosso patrocinador aqui do podcast. Bom, gente, vou fazer minha autodescrição, doutor, para quem só está escutando a gente. Então, eu falo, a gente estava aqui conversando antes, que o doutor falou, como é que eu vou fazer? Vou fazer, você vai ver como é que faz e vai ser super facinho. Vamos lá. Então, eu sou Viviane, uma mulher branca, 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma camisa preta, com umas coisinhas brancas e uma calça jeans. E é isso. Essa sou eu. E o doutor? Vamos lá. Sou um homem branco, cabelo castanho escuro, olhos castanhos. Hoje eu visto uma camisa cinza, uma calça preta e uma gravata preta com detalhes brancos. Eu sou... Parte da minha genealogia é portuguesa, então eu tenho um rosto bem quadrado. Dizem que eu pareço um Moai da Ilha da Páscoa, né? Nossa, agora o senhor falando, sabe que me lembra mesmo. Não, tô brincando. Bom, doutor Fernando, ele é médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria, da USP, membro do grupo de transtornos do humor do Instituto de Psiquiatria da USP também. Coordenador do Programa de Tratamento em Depressão, palestrante nas áreas de saúde emocional, né, doutor? Desenvolvimento pessoal também, membro do Conselho Científico da ABRATA, que são a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A gente vai ter muito para falar aqui hoje, né, doutor? Não, bastante coisa para falar. Esse é um tema que me é muito caro. Então, o quanto a conversa for, a gente vai explanar esse tema, que é muito importante, como você falou. Nossa, né? Sem dúvida, doutor. Vamos falar assim. Antes de falar, eu tenho ainda mais uma parte do protocolo, que é o QR Code, que a gente está aqui colocando na tela agora. Aqui. E aqui tem o quê? As redes sociais do doutor. Então, redes sociais, o site do doutor, tudo que o senhor mandar pra gente, para que a gente coloque o seu material aqui. Não sei, eu tô vendo que tem uma caixinha ali com o seu nome, de repente um Amazon que vende, alguma coisa assim. Aonde vender os seus produtos? Tem livro, doutor? Tem livro. Tem livro, olha, isso aqui, ó, minha produção não colocou que tem livro, tá, doutor? Depois a gente vai conversar ali com o pessoal. Ô, doutor, muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, viu? Vamos lá, então, explanar esse tema. É isso aí. Bom, doutor, depressão é um negócio que tem muitos mitos. Então, se a gente puder começar conceituando o que é a depressão e até separar da tristeza um pouco, porque, às vezes, todo mundo... Hoje, o que eu ouço, né? Tá um pouco triste. Nossa, ele tá tão deprimido. Né? Então, parece que não tem mais separação entre a tristeza, que é uma coisa que eu entendo que é passageira, e a depressão mesmo, que é uma coisa, que é uma doença, certo? Olha, aí tem uma questão de linguagem também. Tá. Porque assim, quando eu falo depressão, o que está na minha mente? Na mente de um médico especialista que se dedica a esse tema, né? Eu estou pensando numa síndrome clínica muito complexa. Então, depressão vem isso à minha mente. Mas no dia a dia, a palavra pode ter outros significados. Quando alguém fala assim, por exemplo, hoje eu tô meio deprê. Hoje eu tô meio deprê. Isso tem outro significado. Né? E não há de se esperar que uma pessoa que fala isso vai ter a mesma imagem na mente quando fala isso. Entendi. Mas mesmo a pessoa que usa nesse sentido, eu acho interessante. Por quê? Porque ela já está diferenciando um pouco da tristeza. Senão ela falaria, hoje eu estou triste porque algo de ruim aconteceu comigo. Quando fala se está um pouco deprê, eu não sei o que você imagina, Viviane, mas eu imagino alguém falando assim, está um pouco desanimado, um pouco desesperançado, talvez com algum sentimento de melancolia. Então, até essa pessoa diferencia, no fundo, depressão de tristeza, né? Mas, às vezes, há confusão. Quando as pessoas não entendem que depressão é uma síndrome clínica muito complexa. Eu já descrevo a depressão, né? Agora, como diferenciar ou desconfiar que uma tristeza que a pessoa está passando
ela já não é uma tristeza normal do dia a dia, porque tristeza é um sentimento normal diante de uma adversidade, então começa a diferença por aí. Tristeza é um sentimento normal da vida de todos nós. Ninguém quer viver uma vida insípida, ou alguns querem às vezes, mas não vão conseguir. Mas a gente não vive uma vida insípida desses sentimentos com valência negativa, como a depressão. Então, depressão é coisa... Tristeza é coisa normal da vida. Depressão é um quadro clínico no qual a tristeza costuma ter um papel preponderante. Aí já começa a confusão. Sim. Mas depressão é muito mais que tristeza. Depressão é uma síndrome clínica complexa que tem sintomas que a gente chama, o médico chama, o psiquiatra chama sintomas afetivos, que são o quê? Sintomas dos sentimentos e das emoções. Mas tem sintomas também cognitivos, da forma com que a gente pensa e o conteúdo que a gente pensa. Na depressão fica mudado. E há sintomas físicos, descritos desde a Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, já se descreviam esses sintomas físicos do que se chamava naquela época de melancolia. Então, olha só, é muito mais complexo. Entre os sintomas ditos afetivos, a tristeza tem um papel preponderante, mas uma coisa que pouca gente sabe é que existe depressão até mesmo sem tristeza. Olha como uma coisa não é sinônimo da outra, porque existe até mesmo depressão sem tristeza. Algumas pessoas falam, doutor, eu não estou propriamente triste, mas a vida perdeu o brilho, perdi prazer nas coisas. As coisas que antes me chamavam atenção agora não chamam mais, que é o desprazer. Então tem a tristeza, tem o desprazer e uma série de outros sentimentos. Metade, aproximadamente, das depressões cursam com ansiedade também. Pode haver angústia, que é aquela sensação de aperto no peito, na barriga, que é uma sensação que causa bastante incômodo, bastante sofrimento. Baixa autoestima, pode haver medos, então uma série de outros sentimentos além da tristeza. E aí eu só falei dos sintomas, lembra, afetivos, dos sentimentos e das emoções. Quanto à cognição, dificuldade de concentração. Aí, dificuldade de concentração, a memória recente prejudica, a capacidade de aprendizado fica prejudicada também, o raciocínio fica mais lento, e é lógico que com tudo isso, desempenho acadêmico, desempenho profissional, de alguém que precisa de concentração, aí já começam os prejuízos da depressão. Isso com o modo com que a pessoa pensa, mas aí o conteúdo fica mais negativo, pessimista, nihilista. A pessoa tem uma visão acinzentada do mundo, de si, do redor, dos relacionamentos. E tem os sintomas físicos. Alterações do sono e do apetite são descritas desde a Grécia Antiga. Aumento da percepção de dores, mais cansaço. Então, olha só, com isso que eu acabei de falar, nesses poucos minutos, já deu para perceber o quanto que depressão é algo tão mais complexo que apenas um sentimento de tristeza. Tem gente que tem esse conceito errado, de que se uma tristeza for muito grande e não passar, é depressão. Não é bem assim. Há tristezas enormes e que não passam, que não são depressão. E há até mesmo o contrário, depressão sem tristeza. Você vê como é complexo? Nossa, doutor, engraçado. A depressão, então, é uma doença das emoções, doutor? Porque, assim, claro que eu vou falar um monte de bobagem aqui. Fica à vontade, a gente vai conversando. É isso. Porque tudo que você falou das coisas afetivas, parece que a gente vai percebendo nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Mas ela é física também, a gente também sente no... Como que é? Me explica isso, doutor, por favor. Sabe, quando eu dou aula disso para os residentes, ou em qualquer outro ambiente que eu esteja, eu falo assim, para organizar na mente, para você entender a depressão, eu coloco em 3 caixinhas que só se separa por motivo didático. Então, tem os sintomas dos sentimentos e das emoções. Tem gente que acha que é só isso. Mas tem os sintomas também cognitivos, que são sintomas da mente, do modo com que a nossa mente funciona e do conteúdo que ela carrega. E tem os sintomas físicos. E aí, quando eu estou ensinando jovens médicos psiquiatras, né, os residentes que estão em fase de formação, eu falo assim, olha, na tua mente, se você separar dessa forma, você organiza bem o raciocínio. E é um jeito didático de mostrar que a depressão é muito mais que sentimentos. Então, sabe, eu acho errado quando dizem assim, a depressão é uma doença da mente. Não é, muito mais que isso. É muito mais que isso. Fala, então depressão é uma doença do cérebro. Aí já melhorou um pouco, mas é mais do que isso. Depressão é uma doença que a gente chama multissistêmica. Afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Sério, doutor? Tipo, o coração sente quando a gente está com depressão? Absolutamente. Tanto que, por exemplo, aumenta a prevalência de quadros de doenças cardiológicas na pessoa que tem depressão. E se a pessoa já tem uma doença cardiológica, piora o que a gente chama de prognóstico. Então, piora o desfecho que essa doença pode ter. Por exemplo, alterações endócrinas são muito conhecidas na depressão.
alterações de um eixo, o eixo eu falo o nome e depois eu explico. É o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Né? Que isso aí está relacionado com o estresse. Quando a gente passa por uma situação de estresse, esse eixo aí fica ativado e regula essa situação de estresse. E na depressão, alguns tipos de depressão, esse eixo pode estar hiperestimulado. Então, olha só, hormônios relacionados ao estresse estão aumentados na depressão. Alterações eletroencefalográficas no sono. Nosso padrão de sono muda e fica prejudicado na depressão. E há também alterações inflamatórias. Então, olha só, mediadores inflamatórios no nosso sangue, que são distribuídos para o corpo inteiro, estão aumentados na depressão. E isso aí aumenta o risco de uma série de outras doenças. Doenças autoimunes estão aumentadas na depressão. Então, é uma doença muito complexa e multissistêmica. Então, eu acho muito incompleto. Com certeza. Dizer assim, que depressão é uma doença das emoções. Tá, ok, as emoções podem ter um papel central na depressão. São afetadas também. São, absolutamente. Tem um papel central, nuclear. Tá. Mas... Provavelmente é o sintoma que aparece primeiro nas emoções, doutor. Normalmente é o primeiro a ser percebido e associado com a depressão. Entendi. Não necessariamente é o primeiro que aparece. Muitas pessoas, por exemplo, começam com cansaço e aumento da percepção de dor. Então, a pessoa já tem, às vezes, alguma tendência a ter um tipo de dor, uma lombalgia, ou a pessoa já tem uma síndrome dolorosa mesmo, uma doença dolorosa. Fibromialgia começa a piorar, por exemplo. Algumas pessoas, isso é comum, os pacientes relatam, doutor, está alterando meu sono. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente... uma paciente minha, que eu conheço já há bastante tempo, ela é do Nordeste, eu atendo ela por telemedicina, e ela falou, doutor, meu sono está alterando. Quando o sono começa a alterar, eu sei que vem crise. Vamos conversar. E ela fiz a consulta com ela. Mas, o que acontece? É uma paciente que já tem história, já conhece a doença, já teve o que a gente chama de psicoeducação, ou educação sobre a doença. Então, ela já sabe reconhecer sinais de que uma crise pode acontecer. Normalmente, quando as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa história, o primeiro que elas percebem são os sentimentos e emoções mesmo. Mas não necessariamente é o primeiro que acontece. Curioso isso, Entendi, não, total. Quando você estava falando dos sintomas, doutor, eu tive depressão e ansiedade, pelo menos foi diagnosticada assim em 2011, faz bastante tempo já. E eu não senti essa tristeza. Eu não senti. O que eu comecei a perceber foi a minha falta de concentração, de ler alguma coisa e não entender o que eu estava lendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu leio aqui, eu sempre trabalhei com recursos humanos, e eu lia e eu não conseguia entender. Então, isso foram as primeiras coisas que começou um cansaço, assim. Meu Deus... Ai, meu Deus, que difícil esse mundo, né? Um pouco de cansaço. E essa coisa da cognição, de não conseguir, de ler e não entender. Isso é muito sensível na depressão. Assim, mesmo nas depressões leves, a imensa maioria dos pacientes fala, doutor, minha concentração não está boa. Antes era mais fácil, agora eu tenho que pôr esforço maior para ler ou chega até incapacidade. E aí o que acontece? Não sei se foi o seu caso. Algumas pessoas falam assim, não, eu estou triste, mas é porque eu estou triste porque tem motivo para estar triste. E a verdade é que todo mundo tem motivo para estar triste a todo instante. Então, muitas vezes a pessoa acha que é normal aquela tristeza. Mas aí começa a cair o rendimento e a pessoa às vezes pega nisso. Fala, caramba, eu estava rendendo tanto e agora não estou rendendo. Já aquela pessoa que é mais sensível à tristeza ou à ansiedade, que sofre demais quando aparecem esses sentimentos, e aí é um papo também longo esse, que pode ser porque algumas pessoas são mais sensíveis ou não. Sofrem mais diante da mesma dor, né? Então, aquela pessoa que é mais sensível, às vezes é isso que vai pegar para ela, porque ela nem liga muito porque o rendimento dela caiu na faculdade ou no trabalho. Então, as pessoas vão percebendo que algo está estranho de maneira diferente, né? Entendi. Doutor, a gente, então, é predisposto a ter depressão? Tem alguma coisa... É genético? É o mundo que influencia? É o que a gente vive, o que a gente experiencia, tá certo? Experiencia? Ninguém tem certeza. O Guilherme tem certeza. É o que a gente vive, é o que a gente passa por, que faz a gente ter depressão. Quais são os gatilhos, as causas? Eu consigo diagnosticar antes? Eu consigo perceber que eu posso ter uma predisposição, então eu preciso cuidar? Nossa, você não tem ideia a complexidade que é essa pergunta, oh, meu Deus. Sabe? Por isso que está o Dr. Fernando Fernandes aqui comigo, com você, porque ele vai explicar. Vamos tentar explicar de uma maneira didática, né? Assim como a imensa maioria dos transtornos psiquiátricos é multicausal. Até alguns transtornos que são bem objetivos, que a gente reconhece uma causa bem objetiva, eles vão ser multicausais e vão
se desenvolver de maneira muito diferente de pessoa para pessoa. Eu vou dar um exemplo, depois eu volto para a depressão. Tá Por bom. exemplo, um transtorno relacionado ao uso de alguma substância. É uma coisa um tanto quanto óbvia e objetiva. Então, existe uma pessoa vulnerável, existe o contato com essa substância e a partir daí a doença se desenvolve. Mas duas pessoas muito parecidas, ou a gente pode até pensar na hipótese de dois gêmeos idênticos com a mesma genética. Eles vão ter contato com a mesma substância. Um pode desenvolver uma dependência e outro não. Então, existem muitos fatores envolvidos. O primeiro, eu já acabei de citar aqui, a genética. Então, a depressão não é das doenças mais genéticas da psiquiatria. As mais genéticas são TOC, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Depressão não é das mais genéticas. Tá. Então, a concordância entre gêmeos idênticos ela não é tão grande. Então, não é porque você nasceu com uma genética vulnerável para ter depressão que você vai desenvolver, a depender de outros fatores. Então, as experiências de vida, lógico que vão influenciar nisso. E alguns são bem definidos, outros são imponderáveis. Por exemplo, maus tratos, negligência na infância, abuso na infância, são fatores de risco para uma série de transtornos psiquiátricos, inclusive a depressão. Então, isso já é bem delimitado. Entendi. Agora, vida fora... experiências diferentes podem ter efeitos diferentes nas pessoas, né? Dois soldados que vão para uma mesma guerra. Um volta e tem depressão e estresse pós-traumático. Outro volta, constitui família, muda a profissão, toca a vida e tem uma vida feliz e próspera. Entende? A mesma experiência em pessoas diferentes. Então, entra o quê? A vulnerabilidade genética que as pessoas têm, a história de vida, e aí vale muito o que acontece na primeira infância, sabe? Por isso que é um lugar muito comum, né, falar de cuidar bem das crianças, mas é porque quando a gente cria uma criança resiliente, sem viver esses traumas, com proteção, quando ela cresce com a segurança, né, da família, do cuidador, torna-se mais resiliente para desenvolvimento de depressão, mas as experiências ao longo da vida podem nos influenciar e tornar mais ou menos vulneráveis à depressão. O contato com algumas substâncias pode nos tornar mais ou menos vulneráveis também à depressão. Então, é um conjunto de fatores. Nunca dá para isolar um apenas. Nunca dá para isolar um apenas. E eles vão, se somando, doutor. Então, chega no momento da vida e se somou, e aí você começa... Eu estou entendendo que a depressão, você diminui produção, começa... Não sei se é isso, tá? Diminui produção de hormônio da felicidade, alguma coisa assim. Começa... Eu não sei como é que é isso no cérebro da gente. Aí a gente entra na fisiopatologia da depressão. Mas ainda falando das causas. Tá bom. A resposta é sim. Alguém que vai somando muitos fatores de risco, é lógico que vai ter uma chance maior de desenvolver depressão. Tá. Então, imagina uma pessoa que não tem genética na família. Teve um desenvolvimento bacana, com segurança, com uma boa família, amigos, escola, uma socialização bacana. É uma pessoa que aprendeu, até por ter essa formação bacana, a manejar bem o estresse, por exemplo, a manejar bem as emoções. É uma pessoa que tem uma vida equilibrada, uma pessoa que equilibra bem trabalho, preparo, capacitação para o próprio trabalho, para desempenhar sem estresse o próprio trabalho, estudo, lazer, dedicação à família e aos amigos, que é a coisa mais importante da vida, tudo bem equilibrado, uma alimentação bacana, atividade física. Então, soma-se tudo isso, essa pessoa tem muito pouca chance de ter depressão, ou tem menos chance de ter depressão. Agora, a gente pode pensar tudo o contrário. Uma pessoa que tem muitos casos de depressão na família, não teve um desenvolvimento bacana na primeira infância, no sentido de apego, de desenvolvimento, dá uma personalidade resiliente, de uma personalidade segura, não tem uma vida equilibrada, não tem um manejo emocional adequado, come mal, bebe, não maneja bem as emoções, não tem atividade física, essa pessoa tem uma chance maior. Mas nada dessa conta, ela não é linear. Entendi. Não é aquela matemática exata. Não é matemática exata. Então, às vezes, uma pessoa que não tem fatores de risco pode desenvolver depressão e uma pessoa com todos os fatores de risco pode não desenvolver. Então, muitas vezes, é uma coisa que está aparentemente fora do nosso controle, das nossas mãos. A gente lida com os fatores de risco, é claro, mas se vai desenvolver ou não, não há uma determinação, não é uma coisa determinística. Entendi. Não dá para fazer um exame e descobrir se você vai ter ou não, isso não tem como. Não dá para fazer um exame, de jeito nenhum. Não existe nem exame. E não existe exame, doutor, para verificar se você tem depressão? Não existe nem para verificar se você vai ter. O que existe são esses fatores de risco que a gente tem que lidar. Mas não tem exame nem para avaliar o seu risco, nem para avaliar se você está com depressão naquele momento ou não. Existe uma perspectiva genética e
anomalia, né, ou variação em alguns genes pode tornar algumas pessoas mais predispostas à depressão. Mas, como eu disse, essa conta não é exata. Então, é uma coisa que nem se faz de rotina, é uma coisa que se pesquisa muito. E, aliás, é muito importante isso, né? Sim. Reconhecer pessoas que estão em risco de qualquer doença crônica. Claro. Depressão é uma doença altamente incapacitante. Então, seria legal a gente poder descobrir quais são as pessoas que estão em risco e adotar medidas preventivas, né? Mas isso ainda é incipiente. Agora, exames para se fazer o diagnóstico, não tem também. O diagnóstico é clínico. Então, é curioso, mas, doutor, você falou que existe uma série de alterações orgânicas na pessoa em depressão, só que elas são inespecíficas. Entendi. Entende? Você pode ter essas alterações e não estar em depressão. Sim. Ou você pode ter essas outra alterações. Exatamente, tem outra causa. E às vezes até mesmo um outro transtorno psiquiátrico. Então, o diagnóstico de depressão é clínico. Por isso que grande parte do meu esforço nas redes sociais é em divulgar, para que as pessoas conheçam mais os sintomas associados à depressão, para que reconheçam em si e nas pessoas ao redor. Porque é isso que vai mudar o panorama, né? As pessoas reconhecerem. Primeiro, quebrar o preconceito. Segundo, reconhecer e buscar um tratamento adequado quanto antes, que é isso que vai melhorar o prognóstico, né? E aí, você entrou num assunto que é também igualmente complexo, que é a fisiopatologia da depressão. Isso aí é bastante interessante e às vezes até difícil de explicar. Porque se perguntar para uma pessoa assim, ignorante e turrona, ela vai dizer, depressão é coisa da cabeça, isso aí é falta de lote para carpir, sei lá, vai falar alguma Falta coisa... de Deus. Falta de Deus. Nossa, essa de falta de Deus, grandes personalidades da fé já sofreram com depressão. Para pegar um exemplo do nosso país, que todo mundo conhece, o próprio padre Marcelo Rossi sofreu muito com depressão. Verdade. Padre Fábio, e o que eu estou falando é público aqui, sim, não é? Sim, eles mesmos falam. Eles mesmos falam. O Fábio de Mello, o Fábio de Mello, no caso, se não me engano, foi transtorno do pânico. Então, isso não tem... E graças a Deus eu vejo cada vez mais clérigos muito esclarecidos com relação a isso, inclusive recomendando, né, que os fiéis busquem ajuda, né? A minha esposa é bastante católica, ela foi lá na igreja de São Judas uma vez, ela voltou falando, o padre falou que semana que vem vai uma psicóloga lá falar de saúde emocional. Importante. Falei, é legal isso. Então, vai fazer algum comentário como esse, né? Uma pessoa que é mais ignorante. Uma pessoa que procurou aprender um pouco sobre o assunto, muitas vezes vai falar assim, ouvi dizer que isso é falta de serotonina no cérebro. Isso aí a gente escuta muito. Sim, já escutei. Só que esse conceito também já ficou no tempo. Eu acho até legal que a pessoa tenha, porque daí já está associando... Que assim, falta alguma coisa. Que tem algo químico, que é químico, exato. Que já está associando, ou a gente dizendo mais bonitinho assim, que tem um substrato fisiopatológico. Eu ia falar isso, que tem um substrato fisiopatológico. Você ia falar. Mas... Mas tem lá uma causa no corpo, né? E sabe, curiosamente, essa coisa das causas da melancolia. Desde a Grécia Antiga, lá no primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, que é o Corpus Hippocrático, que é um compilado de textos atribuídos a Hipócrates, mas tem vários autores, eles já falavam das causas físicas da depressão. Muito interessante. Eles tinham uma teoria holística de equilíbrio da saúde. Então, essa coisa de medicina holística, na verdade, existe desde a Grécia, não é nada novo, né? E eles acreditavam que assim, a nossa saúde vinha do equilíbrio de alguns humores, assim como existia um equilíbrio de algumas substâncias, né, alguns entes da natureza, né? Então, havia diversos humores, que eram esses líquidos no nosso corpo, e quando estava em equilíbrio, estava tudo ok. E quando que aparecia a melancolia? Quando estava aumentada a chamada bile negra. Então, quando a bile negra estava aumentada, isso era um desequilíbrio que causaria a depressão, né? E eles eram tão perspicazes que eles falam assim, inclusive eu acho que tem aqui umas pessoas que têm um desequilíbrio relativamente estável da bile negra, porque são pessoas mais pessimistas, são pessoas um pouco mais ensimesmadas, um pouco mais com tendência à melancolia, mas meio estável. Então eles já descreviam até a distimia ou a depressão crônica naquela época, né? E eles falavam assim, essas aí têm o mal da bile negra, mas só um pouquinho, né? Tá, por que eu estou falando isso? É lógico que hoje a ciência avançou e quando a gente estuda as alterações fisiopatológicas da depressão, lógico, não tem nada a ver com bile. Mas eu acho muito interessante que há mais de 2000 anos eles já aventavam as causas orgânicas para a depressão. Então, você pensar nesse sentido é genial. É lógico, a ciência aumentou. Hoje isso parece fantasia, né? É um relato histórico só.
Então, muitas alterações fisiopatológicas estão atreladas à depressão. E essa questão da falta da serotonina, não só a serotonina, mas tem também a noradrenalina, a dopamina, são os 3 principais associados aí, ou supostamente associados à depressão. Por que que eles ficaram muito famosos? Porque os primeiros remédios descobertos, e foram descobertos, não foram desenvolvidos. Porque quando estava se tratando, testando as primeiras medicações antidepressivas, uma estava sendo testada para tuberculose e outra estava sendo testada contra sintomas psicóticos. Achava-se que era um antipsicótico, né? E aí perceberam os efeitos antidepressivos da substância. Então elas foram praticamente descobertas com muita astúcia, lá nos anos 50. E quando foram pesquisar, bom, vimos que funcionou contra a depressão. Agora a gente tem que pesquisar o que essa medicação faz para melhorar a depressão, né? E aí foram ver que ela atuava no metabolismo desses neurotransmissores, aumentando a disponibilidade de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, aventou-se essa hipótese. Então, deve ser a falta dessas substâncias que causa depressão. Hoje em dia, a gente já sabe que algumas pessoas desenvolvem depressão mesmo sem ter essa falta dessas substâncias. Então, não é uma causa única. Muito possivelmente se esteja atrelado aí às múltiplas causas orgânicas da depressão, mas não é uma causa única. Há alterações, como eu falei, alterações inflamatórias, alterações endócrinas, então há uma série de outras alterações. Saiu até uma matéria, né, na mídia leiga, citando um artigo que mostrou isso, mostrando que, olha, parece aí que a serotonina não tem a ver com a depressão. Só que aí eles concluíram logo em seguida assim, portanto, os remédios que estão usando com a depressão tudo não serve, é tudo falso. Não, a pessoa que escreve isso não conhece a história. Foi descoberto que os remédios funcionavam antes mesmo de saber que eles agiam nesses neurotransmissores. Então, a verdade é que a fisiopatologia, o que é? Que as alterações orgânicas atreladas à depressão ainda são um grande mistério. Existe muita coisa conhecida, mas a causa específica e a relação entre essas causas ainda não está bem estabelecida. Então, é ainda um campo enorme de estudo. Nossa, que coisa. Mas que fique bem claro aqui, porque para ninguém entender mal, né? Os antidepressivos, desde a década de 50, então já faz mais de 70 anos, eles são comprovados que melhoram a depressão, em alguns casos fazem a pessoa, em alguns casos não, na maioria dos casos fazem a pessoa voltar ao normal, e mesmo naqueles casos mais graves em que a pessoa não volta ao normal, causam uma melhora enorme, diminui todos os riscos e prejuízos da depressão. Então, o tratamento medicamentoso está indicado mesmo. Tá. A gente vai falar dos riscos e prejuízos da depressão, mas antes disso, doutor, você falou de depressão crônica. Existe depressão crônica? Então, assim, eu tenho depressão e eu vou te contar, eu estava contando para o pessoal aqui antes, eu comecei a tomar remédio em 2011 e eu tomei por 11 anos. E aí eu falei, meu Deus, eu não quero continuar tomando. Claro que não depende da minha vontade, que se eu tivesse que continuar, eu tomaria, né? Eu continuaria tomando. Mas naquele momento eu falei, gente, mas assim, eu acho que eu tô bem, eu me sinto bem, eu não quero continuar tomando, né? Claro que durante esses 11 anos trocou remédio e tal, não sei o quê. Bom, e aí eu conversei com a minha médica, psiquiatra na época, ela falou assim, não, você tem uma depressão crônica igual pressão alta, você vai ter que tomar o resto da vida. Aí eu falei assim, meu Deus, mas como assim? Eu não me enxergo assim, eu não me enxergava antes, né? Comecei a tomar com uns 32 anos, mais ou menos. Não me enxergo assim, não é possível. Não, eu quero tentar. Você me ajuda a tentar? Falei com ela. Falou, não, te ajuda a tentar, vamos tentar. E aí a gente fez um desmame, demorou uns 6 meses para fazer um desmame. Claro que eu me comprometi com a atividade física. Alimentação, eu já tive sempre uma alimentação mais regrada, né? Muito legumes, fruta, verdura. Me comprometi mais sério com a atividade física. E falei, bom, tá bom, vamos tentar. E aí, realmente, eu consegui tirar. Mas, assim, existe essa depressão crônica? Uma vez que você teve depressão, você vai ter que tomar remédio para sempre? Ou são alguns casos? Ou não? Dá para tirar? Olha, essas perguntas são tão comuns que no meu canal, eu tenho muitos vídeos falando sobre isso. Eu tenho um vídeo sobre depressão tem respondendo se depressão tem cura e um vídeo falando sobre o tempo de tratamento na depressão. O que acontece é que depressão, na verdade, não é uma doença. Depressão é a porta de entrada para um grupo de doenças. Então, existem muitos tipos de depressão. E a gente poderia ficar, como de fato eu tenho aula disso, ficar 1 hora conversando só sobre os tipos e as classificações da depressão, né? Você citou a classificação quanto ao curso. Tem classificação quanto ao subtipo clínico, quanto à resposta ao tratamento. Então,
Eu arrisco dizer que não existe uma depressão semelhante à outra, ou igual. Semelhante sim, mas não igual à outra, em pacientes diferentes, ou até em um mesmo paciente em momentos diferentes da vida. Então, depressão é uma doença é um grupo de doenças, é mais certo é dizer assim. E ela chama depressão por quê? Porque quando você pensa em depressão, você pensa num gap, né? Num buraco. Porque existe, apesar de ter essa multiplicidade de sintomas, existem alguns sintomas ditos nucleares que são comuns a todos os tipos, né? Então, vamos dizer assim, é muito útil agrupar esse capítulo. Na verdade, transtornos depressivos é um capítulo da psiquiatria, que tem um monte de transtornos e que são unidos por alguns sintomas nucleares. Mas para não perder aquilo que você falou do curso, que é muito importante. Vamos imaginar aqui, juntos, uma historinha, uma sequência. A pessoa teve um episódio depressivo. O que vai melhorar a chance dela sair desse episódio depressivo? É buscar o tratamento o mais rápido possível. Tratamento, né? Medicamentoso e psicoterápico. Além das mudanças de estilo de vida, como você falou, né? Então, se não está se alimentando legal, tem que se alimentar legal. Se não está fazendo atividade física, é recomendável fazer uma atividade física. Sono, fundamental. E se a pessoa não tem um manejo do estresse adequado, é legal que até no trabalho psicoterapêutico ela aprenda a manejar legal o estresse. E aí tem o lado do tratamento medicamentoso que nas depressões, salvo na depressão leve de curta duração, sim, a imensa maioria das depressões, o tratamento medicamentoso é imperativo. Então a pessoa faz tudo o mais rápido possível, tratou, melhorou. Vamos supor num caso bom que a pessoa melhorou em um mês. Tem casos que a pessoa fica ótima em um mês? Tem. Graças a Deus tem. Nossa. Tem casos que são mais difíceis. Mas há alguns casos que a pessoa fica boa rápido. Doutor, posso parar o remédio? Não. Isso aí, um pesquisador chamado Kupfer, ele fez essa pesquisa. Ele falou, quanto tempo será que a pessoa tem que ficar com o remédio para que a gente possa descontinuar e não corra o risco de voltar à depressão? E para que o risco diminua ao mínimo, é preciso pelo menos 6 a 9 meses. Então a pessoa trata a depressão, tá bem? Eu brinco com os pacientes assim, é que nem aquela plaquinha na frente da obra, estamos 0 dias sem acidente. Faz tempo que eu não vejo essas plaquinhas, né? Acho que talvez os mais jovens que estão vendo a gente... digital, aí, doutor, digital agora, eu acho, né? Deve estar no sei intranet das lá. empresas, sei lá. Porque a gente passava, então para os jovens, a gente passava em frente a uma obra, tinha uma plaquinha, estamos tantos dias sem acidentes, né? Então quando os pacientes, olha, você está bem, você voltou a ser o que você era antes, a gente coloca lá, 0 dias sem acidentes. A gente precisa pelo menos 6 a 9 meses a pessoa bem, aí a gente descontinua o remédio aos poucos e a pessoa tem alta. E aí, se Deus quiser, a pessoa fica bem. Por que não se fala que depressão tem cura? Doutor, você acabou de falar que a maioria das pessoas ficam bem com remédio? Porque a palavra cura, ela não se aplica legal. Porque quando a gente fala cura em medicina? Quando você deixa de apresentar a doença, não tem sequela e a chance da doença voltar é a mesma de qualquer outra pessoa. Então imagina, eu tive pneumonia, tratei a pneumonia. Curou, nem sequela nenhuma, tô ótimo. E a chance de eu voltar a ter a pneumonia é igual a de qualquer outra pessoa. Então tô curado. Entendi. E na depressão não é assim. Se você nunca teve depressão na vida, qual a chance de você vir a ter um diagnóstico de depressão em algum momento? Você chutaria um número? 10%. 17 a 18%, né? Na cidade de São Paulo. É bastante. É bastante. É uma doença muito comum. Então, quase 1 em 5 pessoas vai ter um episódio ao longo da vida. Agora, a partir do momento que você já teve depressão, a chance de você voltar a ter é 50%. E aí me perguntam, doutor, mas por que isso acontece? Bom, primeiro porque é uma coisa, às vezes, difícil das pessoas entenderem. Porque, assim, a partir do momento que você apresentou depressão, aquilo lá revelou que você tem uma vulnerabilidade. Então, automaticamente, só por isso, eu já falo assim, revelou-se que essa pessoa tem a vulnerabilidade a ter depressão. Então, só isso já seria um motivo para supor que essa pessoa tem mais risco que as outras. E tem mais um motivo. E que vale para muitos transtornos psiquiátricos isso, Viviane. A partir do momento que você tem uma crise, a chance de vir a ter novas crises aumenta. Então, assim, se eu tive um episódio depressivo, a chance de eu ter um próximo é 50%. Se eu tiver o segundo, a chance de ser o terceiro é 70%. E se eu tive o terceiro, a chance passa de 90%. Aí entra no segundo ponto. Por que algumas pessoas têm que fazer um tratamento mais prolongado que outras? Então, vários são os motivos. Primeiro, a pessoa melhorou, mas não está boa ainda. A gente mantém o tratamento. A gente vai parar o tratamento numa pessoa que não está boa ainda. Por quê? Porque ela não está boa e a chance de piorar é muito grande, né? Uma pessoa que já teve vários episódios ao longo da vida.
Uma pessoa, por exemplo, que já teve 3 episódios, a chance de voltar a ter é muito grande. Então, a gente tende a manter o tratamento. Nas depressões muito graves, a gente fala assim, poxa, vamos correr o risco de ter um novo episódio? E uma pessoa vai abandonar o trabalho, vai perder o emprego, vai se isolar da família de novo. Então, a gente tende a manter mais o tratamento. Nos idosos, os tratamentos tendem a ser mais resistentes. Então, a gente tende a manter mais o tratamento. E a depressão no idoso pode ser uma coisa muito triste. Por exemplo, durante essa situação epidemiológica que a gente passou por aqui, a minha mãe ela tem uma deficiência visual considerável, ela tem retinose pigmentar e ela tem uma deficiência auditiva também considerável. Então, ela tem uma vida muito circunscrita. Assim, mesmo quando ela estava bem, não era exagero dizer que ela passava meses sem sair de casa, né? Tá. E quando veio essa situação epidemiológica, o que ela mais gostava na vida, que era a diversão dela, que ela se preparava durante a semana, que era receber os filhos no domingo, ela já não estava recebendo. E aí o que aconteceu? Ela entrou em depressão. E depois que ela entrou em depressão, foi ladeira abaixo. A deficiência visual dela piorou. Ela tinha o tremor do Parkinson e foi assim avassaladora a evolução do Parkinson, piorou demais, hoje ela está na cadeira de roda. Nisso, a demência associada ao Parkinson, associada à depressão, também prejudicou ela cognitivamente. Foi a porta de entrada, como o senhor disse. Exatamente. Então, a depressão piorou todo o prognóstico dela. E ó, que eu reconheci, eu fiz o tratamento, né? Então, no idoso, o idoso não tem mais a reserva que a gente tem. Então, a gente pode passar por alguns perrengues. Aí, falando de maneira geral, Claro. até na vida, a gente pode passar por alguns perrengues que a gente se recupera melhor. O idoso não. O idoso não tem mais as reservas que a gente tem. Isso vale para a depressão. Então, no idoso, a gente tende a manter mais o tratamento. Então, o tratamento, Viviane, ele tem diretrizes claras e científicas, determinadas pelas evidências, mas ele é individualizado também. E quanto ao curso da depressão, então pode ter a depressão episódio único, metade dos casos. Pode ter episódios recorrentes. E pode ter a depressão crônica. Já há mais de 2 anos seguidos com depressão, a gente já considera a depressão crônica. E mesmo a depressão crônica, ela pode ter sintomas leves, moderados a graves. Ela pode ter sintomas leves que pioram em alguns momentos. Então, cada caso é um caso, tem que ser individualizado. E aí pode ser que a pessoa tenha que tomar remédio para o resto da vida. Isso pode acontecer. Não é a maioria dos casos. Tá. Mas numa minoria dos casos isso pode acontecer. Como eu falei, a gente leva em conta uma série de critérios para, junto com o paciente, determinar isso. Tá. Doutor, eu queria falar sobre os riscos, né, da depressão, né? Para onde pode caminhar a depressão? Depois eu queria entrar um pouquinho mais na questão dos idosos também. A gente fala muito para um ambiente corporativo, doutor. E a gente sempre teve dificuldades, eu sempre trabalhei com recursos humanos. Por exemplo, no momento que a pessoa vai se aposentar, isso a gente percebe muito. Muita gente nas empresas que eu trabalhei, né, se aposentava e aí dali a pouco você acabava recebendo notícia que a pessoa estava em depressão. Bom, eu acho que é um cuidado que as empresas talvez precisam começar a ter, né? A pessoa às vezes trabalhou 20 anos, 30 anos ou não, né? Mas normalmente essa turma vem de uma época que se trabalhava muitos anos nas empresas. Faz sentido ser um cuidado que as empresas devam ter, e é claro, e a gente faz isso aqui para todo mundo ouvir. E o autocuidado também, né, doutor? Quais são os autocuidados que essas pessoas podem ter nesse momento, né? Já que a gente está falando dessa parte aqui dos idosos, de aposentadoria mesmo, né? De ir para casa, de parar com o trabalho. E a gente vê uma incidência grande, né, nos idosos de depressão. Estou correta, doutor? Aumenta na terceira idade? Acaba tendo o que a gente chama de pico modal. Não é a idade em que mais acontece o começo da depressão, mas acaba tendo um pico modal. E aí entram vários fatores. Tem fatores bem objetivos do ponto de vista biológico. Por exemplo, né, a menopausa em algumas mulheres é um período turbulento do ponto de vista hormonal e tem aí um pico, que a gente chama de pico modal. Essas palavras, né, que o médico modal, e a epidemiologia. Moda é uma coisa que acontece muito. Pronto. Moda é uma coisa que acontece muito. Pico modal, assim, acontece um grande número de casos em determinadas idades. Naquela fase acontece na mulher, principalmente por causa da As mulheres são mais menopausa. propensas, né, à depressão, é isso? Sim. Sim. Basicamente 2 mulheres para cada homem durante todo o período reprodutivo.
É uma pequena fase da vida da mulher, né? Desde a menarca Meu até a Deus. menopausa. E isso está associado com fatores hormonais. Então, pelo menos o quê? Uns 40 anos, doutor? Pois é, né? Pelo menos, né? Está associado com fatores hormonais, porque Hormonais. Isso que eu ia te perguntar. Por que, que a mulher tem mais? Tem gente que fala em fatores sociais, mas não é o caso. Os fatores hormonais são muito bem determinados. Tá. Tanto que depois da menopausa empata entre homens e mulheres. E antes da menarca empata também. Entendi. Entendeu? Então, quando começam essas oscilações hormonais na mulher, isso aí predispõe, né? Mas voltando à fase da aposentadoria. Aí são várias coisas que acontecem. No homem também tem a andropausa, né? Tem mesmo, doutor? Tem. Tem a queda de alguns hormônios sexuais que também acabam aumentando o risco de depressão. Ô, doutor, tem alguém ligando aí? É um spam. É um spam, mas a gente não vai atender. É spam, não vamos atender, Spam. não. Não, spam. O senhor quer dar lá pra ele? Spam suspeito. Se o spam ligar, diz que não, que ele tá gravando um podcast. E que ele não quer abrir conta nesse banco e nem mudar para outra telefonia. Pronto. Exatamente. Então, o que acontece nisso? Então, tem essa coisa que é hormonal, né? E o idoso acaba ficando mais vulnerável a uma série de males. Por exemplo, as síndromes demenciais são as mais conhecidas, mas na depressão pode acontecer também. Aí tem uma questão psicológica de inserção e papel social. Os filhos já não estão mais em casa, aquele senso de propósito que ele tinha no trabalho, e invariavelmente o senso de propósito no trabalho pode ser um fim em si mesmo, mas geralmente, existe um fim no trabalho, mas o fim final do trabalho é a família. Né? A maioria das pessoas, né? Fala, para que a gente trabalha? Mas talvez as pessoas não tenham essa clareza, doutor. Eu acho que falta muito eu sinto que falta muito essa clareza das pessoas falando no fim de tudo. Ai, meu Deus, eu trabalhei pelos meus filhos. Cadê meus filhos? Já não estão mais ali, já foram, né? Pois é. E aí o que acontece? A gente entra na questão do senso de propósito. Então, assim, o trabalho já deixou de ser um fim em si mesmo. Estou acabando aqui, né? Mesmo que seja uma aposentadoria da mais, vamos dizer assim, da mais harmoniosa possível e acordada, né? Eu já vi algumas aposentadorias assim, por exemplo, né? Eu tive o pai de uma ex-namorada minha, era um alto executivo internacional numa farmacêutica, e eu lembro dos comentários à mesa que ele dizia assim, olha, depois desse projeto já me avisaram que não vai ter coisa para mim, então eu vou me aposentar, mas está no momento bom de aposentar, então ok. Mas mesmo quando acontece dessa forma, muitas vezes depois da aposentadoria, poxa, a pessoa, para ser um alto executivo internacional, quanto que ele não se dedicou? O custo. Pois é, e de repente tudo isso já não faz parte, os filhos já não estão mais em casa. Sim. Então vai somando uma série de fatores que alteram o papel social da pessoa. E a pessoa pode lidar bem com isso ou não. Eu me preocupo muito com os meus pacientes quando eles estão nessa fase. Recentemente, uma paciente minha também era uma executiva de uma grande empresa e iria se aposentar. Mas aí ela já se inseriu na empresa da família, que o marido que tomava conta, e já encontrou ali um papel bacana e dentro da família. Então, ela se adaptou muito bem. Mas eu já vi casos em que a pessoa... Aliás, o meu pai passou por uma situação parecida com essa, mas não foi tão legal. Porque, na verdade, ele perdeu o emprego precocemente, teve que se aposentar precocemente. Isso aí afetou muito o funcionamento da família, não foi legal. Eu não sei dizer, eu era muito pequeno na época que eu sou filho temporão, né? Então, eu não sei dizer. Possivelmente houve, no mínimo, sintomas depressivos ali naquela época. Então, a gente está falando de uma aposentadoria bacana e planejada. Quando a aposentadoria... Que é 10%. 10 eu estou chutando alto, né? Aposentadoria planejada. E é bonito de ver. Eu citei o caso aí do pai da minha ex-namorada, mas a maioria das vezes não é planejada. Não. Entra outra coisa também, que isso aí é uma causa para vergonha. Não deveria ser, mas é uma causa para vergonha muito grande, que é a queda no poder aquisitivo, do padrão de vida. Isso também afeta muitas pessoas. Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores. Mas o que eu diria para alguém que pensa sobre isso, seja uma pessoa como você, que trabalhou no RH, ou seja uma pessoa que está em vias de se aposentar. Não há nada mais importante que nos move mais e que nos protege mais que um senso de propósito claro. Se o teu propósito era ascender na carreira,
Muito bem, isso pode ter te movido com resiliência aí ao longo da carreira. Se o teu propósito não era ascender na carreira diretamente, mas aquilo lá era um meio para eu sustentar bem a minha família e dar segurança, uma boa educação e oportunidades para os meus filhos, por exemplo. Então você tinha um senso de propósito muito claro. E aí cada um encontra o seu. Tem gente que se desenvolve na carreira porque eu tenho um senso de propósito de me superar a cada instante. Aí vai da ambição de cada pessoa. Enfim, mas quando chegar nessa fase, você tem que transferir o senso de propósito para algo. E nada é mais poderoso que um senso de propósito. E aí existe o trabalho comunitário, existe um desenvolvimento de uma nova habilidade, existe ajudar na criação dos netos, assim. E aí cada um encontra, né? Não sou eu que vou dizer qual vai ser o senso de propósito das pessoas nessa fase. Mas eu acho que um planejamento psicológico... existe o planejamento financeiro, profissional, etc., que eu não sou ninguém para ensinar sobre isso. Mas esse preparo psicológico, ele precisa ser pensado. Não acredite que de um dia para a noite, quando você deixar de ir para a empresa, deixar de ir para o trabalho, vai surgir algum propósito que vai fazer você ficar feliz na vida, que vai te motivar, que vai te fazer você seguir com força. Isso tem que ser planejado, na minha opinião. Tá. Doutor, a gente falou no começo que a depressão ela vem meio que de uma soma de coisas, né? Vão somando-se, vão somando-se. O que eu posso fazer para interromper essa soma de coisas? O que eu posso fazer hoje em termos de autocuidado para que essa coisa não continue progredindo, né? Ou seja, você falou de alguns fatores, né, que vão se juntando e aí culmina na depressão e outros transtornos, né? Também a gente está falando especificamente da depressão. Quais são os autocuidados que eu preciso ter hoje para eu não continuar somando e ter esse resultado lá na frente? Olha, essa é a pergunta do milhão. Olha. O que fazer para prevenir a depressão? Infelizmente, não só para a depressão, mas para uma série de transtornos psiquiátricos, não existe o que a gente chama de prevenção primária. O que é prevenção primária em saúde? É evitar que a doença apareça. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode ter uma propensão maior ou menor a ter diabetes. Tá. O que você pode fazer para evitar o diabetes? Vamos evitar ganhar peso, vamos fazer uma atividade física, vamos comer adequadamente, né? Se você se mantiver dentro desses parâmetros, teu risco de ter diabetes ou hipertensão, no mínimo, diminui. No mínimo, né? Para depressão, para psiquiatria de maneira geral, não existe isso muito claro, essa chamada prevenção primária. Tá. Tem que evitar que a doença apareça. Então, a gente acaba investindo mais na profilaxia secundária. Uma vez a doença aparecendo, a gente diminuir a gente tratar e diminuir a chance dela voltar. Mas ainda voltando aqui, será que não tem algo antes que a gente possa fazer? Tem, mas é inespecífico. É para a saúde geral e também para a depressão. Tá. Aí vai na saúde geral. São coisas que eu costumo dizer... São coisas que vocês devem falar todos os dias no consultório e ainda a gente não aprendeu. Não só no consultório, né? Em todas as redes, em todas as entrevistas que eu vou, em todas as participações, eu falo, tem coisas básicas para a gente manter, eu costumo dizer assim, para a gente manter o nosso hardware e o nosso sistema operacional funcionando bem. Então, não estou nem falando dos aplicativos e dos programas. Estou falando assim, do hardware e do sistema operacional. Então... respeitar o ciclo sono-vigília. Então, uma boa rotina de sono, por exemplo, fundamental. Isso é fundamental. Mexe demais com a nossa homeostase. Uma noite de sono mal dormida, e principalmente quando isso é feito de maneira recorrente, né? O jovem ouvindo isso, você não sabe, às vezes eu falo isso para alguns pacientes jovens e parece que eu estou impondo uma tortura. Fala, mas as baladas, não sei o quê. Não, tudo bem, mas você vai uma vez por semana, no dia seguinte você dorme legal, recompõe e vai no que não dá para ir todo dia, um seguido do outro, né? Então, respeitar o ciclo sono-vigília. Uma coisa que pouca gente respeita hoje em dia, horários para as grandes refeições. Doutor, eu queria só falar sobre o sono antes um pouquinho. Tem essa coisa de... saiu nesses dias aí uma discussão nas redes sociais do horário de dormir. Que se você dormir antes da meia-noite, aquelas horas é como se valessem 2 horas de sono. E se você dormir depois da meia-noite, é como se valesse 15 minutos cada hora de sono para o seu corpo descansar. Isso é real, verdade? Não sei se o senhor viu sobre isso. Eu não vi a matéria. E sempre que surge alguma coisa nova assim, é prudente olhar, não a matéria que saiu, mas o artigo original no qual se baseou, né? Mas, em princípio, não. Afirmações como essa são generalizantes e não, Entendi. Uma coisa não funciona muito assim. Mas, quando a gente fala de sono,
O quanto são 8 horas mesmo? Em geral, no mínimo 7 horas, Tá. mas isso varia de pessoa para pessoa, mas principalmente a qualidade e a regularidade é mais importante do que o número de horas. Obviamente, se está dormindo 4 horas, tem alguma coisa errada, e se está dormindo 12, tem alguma coisa errada, né? Então, em geral, em torno de 7 horas aí para um adulto é adequado. Então, qualidade e regularidade do sono é uma delas. Grandes refeições. É uma coisa que as famílias perderam. Sabe, e eu gosto de falar sobre isso, né? Parece coisa de gente antiga, né? Porque se perdeu isso. Houve época em que as famílias almoçavam e jantavam juntas. Isso aí já se perdeu há muito tempo. Sim. Mas pelo menos jantar junto é muito bacana. Por quê? Porque a coesão familiar é aquele momento em que ela é exercida. Muitas vezes. Mas agora até nisso, né? Tá gente com celular, já ficaram com meu celular aí, estavam falando isso. Tem gente com celular assim, enquanto tá comendo com a família, outro vendo TV e assim por diante. Isso quando o jovem não pega o prato e vai na frente do computador para continuar jogando algum jogo, coisa parecida, ou na rede social. Então, esse momento aí é um momento muito bacana para exercício da coesão familiar. Mas esse não é o tema, estamos falando de depressão, isso aí seria um outro assunto que também é importante. Mas uma das grandes portas de entrada de informação para o nosso corpo é o horário das grandes refeições. Tanto que pessoas que estão... Esse experimento é bastante interessante. Pessoas que não estão em contato com a luz solar, estão num ambiente que ela não sabe se é dia e noite. Se mantiver os horários das refeições, os parâmetros fisiológicos do corpo reconhecem o ciclo do sono-vigília, né? Não só os horários, mas também o que você come, uma alimentação balanceada. Você tem uma rotina com atividade física? Pelo menos 3 vezes por semana. 150 minutos, né, doutor? É isso? 150 minutos mínimos. Então, aí varia um pouco, né? Dependendo do objetivo. Esses estudos, eles são assim. Por exemplo, para prevenir Alzheimer, 25 minutos, 3 vezes por semana, já ajuda. Mas o próprio estudo relata, se for 150, bem melhor. Ótimo. Então, 150 minutos divididos, por exemplo, em sessões de 30 minutos, é uma coisa que tem que estar na nossa rotina. Isso é um investimento para a gente manter o nosso hardware e o sistema operacional funcionando bem. Então, são coisas básicas. Como é que é o teu trabalho? A tua rotina de trabalho, ela é saudável? Na rotina de trabalho, eu coloco também se preparar para o trabalho, porque não há nada mais desgastante do ponto de vista emocional que você exercer um trabalho para o qual você não está se sentindo capacitado. Achei incrível isso. Então, inclua também uma preparação, um investimento pessoal profissional em você. Isso vai prevenir o quê? O estresse no trabalho. Porque não é assim, a maioria das pessoas que estão amarguradas no trabalho, elas não estão se sentindo capazes. Né? E se elas se prepararem para isso antes, se elas estudarem, ou se elas Continuamente. lerem um livro, uma coisa que seja, elas vão se sentir mais fortalecidas para lidar com os desafios ali do trabalho. Menos estresse por consequência, exatamente. Outra coisa, dentro desse todo planejamento, qual é o tempo e a estratégia que você dedica para os seus relacionamentos familiares e para os seus amigos? Isso tem que estar dentro, tem que estar na conta. Eu acabei de falar do momento do jantar. Sim. O momento do jantar era uma coisa que antigamente era natural que as pessoas exercessem ali o vínculo, discutissem os problemas. Uma pessoa da família que passou por alguma situação mais difícil ali era discutido. Uma pessoa até que cometeu um erro e que está sofrendo com as consequências do erro. Né? Mesmo sem passar pano, mas a família ajudava a lidar com as consequências do erro. Né? Então, tudo isso é importantíssimo. Nada é mais importante para a nossa felicidade do que a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Teve um estudo de Boston, que eu não canso de citar, que seguiu pessoas da década de 30 até hoje. Lógico, algumas faleceram, seguiram as famílias também. E que mostraram assim, o que está mais relacionado à felicidade. Quais são os fatores mais relacionados à felicidade? Então, foram ver, será que é fator financeiro? Viram que isso aí, salvo os limites ali da carência mesmo, isso não está tão relacionado à felicidade. Ah, mas eu prefiro dinheiro. Não, é melhor ter dinheiro, claro, ninguém está falando que não é, mas não está tão determinante sobre a felicidade. Saúde física é importante, não é o mais determinante. Ah, então deve ser a saúde mental, ele é psiquiatra e tá, então ele vai puxar para esse lado, né? Por incrível que pareça, também não é o mais determinante sobre a felicidade. O mais determinante é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Por quê? Porque mesmo que você passe problema em todas as outras esferas, se você tiver bons vínculos formados ao longo da vida, você vai passar por essa dor com menos sofrimento. E qual estratégia e tempo a gente dedica a isso no nosso dia a dia?
A gente tende a achar que os relacionamentos familiares ou com os nossos amigos queridos, eles acontecem apenas espontaneamente. Lógico, muita coisa acontece espontaneamente. Mas se você tiver uma estratégia e um tempo para nutrir isso, será que não é bacana também? Diante de estratégia para tanta coisa, a gente tem estratégia para o estudo, estratégia para a carreira, a gente tem estratégia para adquirir os bens que a gente quer ao longo da vida. E qual estratégia a gente tem para manter os bons relacionamentos? Né? O Pat Adams, que é aquele médico que ele foi eternizado no filme, né? Que foi protagonizado pelo Robin Williams, né? E ele é uma pessoa muito amável, mas muito aguda nas afirmações dele, nas palestras dele. É bem interessante de ouvir. E numa palestra dele, ele falou exatamente isso que eu estou falando, né? Quem tem estratégia para aposentadoria financeira? Quem tem estratégia para carreira? Quem tem estratégia para isso? Quem aqui está planejando trocar de carro? Tal. Tá, agora me fala, qual estratégia você tem para alimentar o amor e os vínculos que você tem mais importantes na sua vida? Aí o pessoal, isso precisa de estratégia? Precisa de dedicação. Então, isso tem que estar também numa rotina saudável, na minha opinião. Fazendo tudo isso, você está prevenindo a depressão? Olha, fazendo tudo isso, você está melhorando a tua vida, a tua qualidade de saúde emocional e saúde física de maneira geral. E a depressão está dentro disso. Não há nada específico para evitar a depressão, né? Mas fazendo tudo isso, a gente também evita. Olha, doutor, eu fiquei super emocionada com essa coisa do pertencimento, porque é muito forte isso, né? E o quanto isso tem sido diminuído. A gente pensa, quando a gente fala da pesquisa, né, que você estava falando da pesquisa de felicidade, as pessoas acham que é dinheiro, porque a gente vive a vida inteira, muitas vezes, correndo atrás desse dinheiro, que na verdade não traz a felicidade. É claro que você falou, né, da questão de tem que ter um mínimo aí de ganho e tal, para poder ter uma vida equilibrada, pelo menos. E a questão do pertencimento, como é forte, né? Porque quando a pessoa se aposenta, vamos imaginar, ou até os adolescentes, e aí eu aproveito o gancho para a gente entrar um pouquinho sobre a depressão na infância e nos adolescentes, é o pertencimento, né, doutor? Essa semana passada, eu estava olhando nas redes sociais que um garoto, numa viagem de formatura de 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos, ele se formou nos Estados Unidos, fizeram um cruzeiro nas Bahamas. E aí os colegas desafiaram ele a pular no mar. E ele pulou no mar. E ele pulou, só que na hora que ele pulou, disse que ele já não subiu mais, disse que era uma área com muitos tubarões e tudo. Então, assim, quando eu li aquilo, e eu até me arrepia de tristeza, assim, porque eu tenho um garoto adolescente, tenho uma menina adolescente, mas a gente sabe que os meninos são mais propensos morrem mais, inclusive, porque são mais propensos a fazer esse tipo de coisa, provar, né? Mas eu fico imaginando a angústia daquele menino em pertencer, talvez, àquele grupo, e aí por isso que ele pula, e aí ele morreu. Né? Não voltou mais. Os pais não vão poder enterrar. Então, o desespero do pertencimento, quanto isso é tão forte na adolescência. E aí lá, quando, né, a gente já passou por esse assunto dos idosos, que eles pertenceram a uma empresa a vida inteira, a um propósito profissional, e aí eles perdem aquilo, e aí já não pertencem mais, porque eles não investiram nos amigos, não investiram em outra atividade, né? Então, quanto isso é importante, o quanto a gente que está assistindo, que muitas vezes está correndo para dar o melhor para os nossos filhos, olha o melhor qual que é. Claro que todas as outras áreas estão envolvidas, mas o melhor para os nossos filhos é fazer com que eles se sintam pertencentes. Exato, Viviane. Você chegou no ponto e não repare não. Qualquer palestra, qualquer participação que eu tenha, eu dou um jeito de desviar e falar nisso, porque isso é o mais importante. É o mais lindo. Porque um adolescente que tem uma coesão familiar, ele não vai precisar, ele não vai se desesperar para ter um senso de pertencimento como esse. Todos nós precisamos disso, nós somos seres sociáveis, né? Então, em maior ou menor grau, a gente vai... faz parte da nossa existência, da nossa interação, da nossa contribuição com a sociedade, ter senso de pertencimento que vai mudando ao longo da vida, num canto, no outro, com maior grau de intensidade ou não. Mas onde que está o começo de tudo? Está na família, desde a mais tenra idade. Agora, se a família não tem coesão, se o próprio senso de pertencimento na família não faz muito sentido para a criança e para o adolescente, ele vai buscar desesperadamente isso em algum outro canto. Por isso que eu falo que o investimento tem que ser na coesão familiar. E isso é muito conhecido, por exemplo, para a resiliência. Tem estudos que mostram, eu tenho um texto sobre isso, inclusive já saiu em algumas revistas, que os psicólogos chamam de apego seguro na infância, é um dos determinantes se esse adulto vai ser um adulto resiliente ou não. Começa desde a mais tenra idade. Então, a partir do momento que um sapatinho está lá apertando o bebê,
Ele não tem discernimento algum, tadinho, do que está o incomodando, mas ele começa a chorar. Chamar por ajuda, clamar por ajuda de alguém. Aí vem o cuidador, vem o pai, a mãe, vai lá e solta um pouquinho o sapatinho dele e se sente confortável. O que ele está aprendendo desde a mais tenra idade? Que ele vai ter apoio para superar as adversidades dele. E isso aí vai se desenvolvendo ao longo da infância. Então imagina um jovem que sofreu bullying, por exemplo, ou que sofreu qualquer outra intempérie, é normal da vida do desenvolvimento de qualquer criança. Quando ele chegar em casa, ele vai ter alguém que discuta aquilo de uma maneira que faça sentido para o mundo dele, com o repertório que ele tem, de uma maneira que aquilo faça sentido e que vai prestar apoio e vai dar uma solução. Ou não vai dar solução alguma, mas ele vai se sentir acolhido, pelo menos, e vai compreender melhor aquele problema, vai poder olhar de cima aquele problema. Esse jovem, quando ele passar por uma outra intempérie, que vai ser o aprendizado dele? Vai ser assim, olha, tudo bem, eu estou passando por um problema aqui, mas eu vou chegar em casa, eu vou ter um porto seguro, eu vou conversar e eu vou entender melhor isso que está acontecendo. Então, por mais que ele passe por aquela dor, o sofrimento acaba sendo menor. Alguém pode falar assim, não, mas isso aí cria crianças dependentes. Tem até uma piada, né? Que hoje em dia a gente não pode contar, que é uma piada preconceituosa, que falava... porque hoje em dia não pode. Não pode? Então não vamos contar. Não vamos contar, mas eu vou contar como é a piada. Não, tá porque bom. a piada era assim, era de uma etnia contando sobre a outra. Tá. Entende? E o engraçado é que quando era alguém da etnia A, falava da B e da B falava da A. Mas é o seguinte, o filho tá na beliche, o pai fala, pula, eu vou te segurar. Aí o filho vai pular, ele não segura, cai, se esborracha no chão, falou, pô pai, isso aí é pra você aprender a não confiar em ninguém. Mas aí não pode confiar no pai, né? Aí não pode confiar. Então, essa criança sofre um desamparo. Tá. Então, ela cristaliza na personalidade dela esse desamparo. Isso vai fazer dela uma pessoa forte? Muito pelo contrário. É esse o erro. Olha. Muito pelo contrário. Mas não vai criar crianças dependentes? Se o pai socorrer, você fala, não, calma. A gente não está falando de superproteção. A gente está falando da pessoa ter um senso de pertencimento e coesão na família, onde ela vai encontrar amparo para a resolução dos problemas. O lugar dela, né, doutor? Exatamente. Ela tem um lugar ali. Exatamente. A gente não está falando de superproteger ou tentar privar a criança e o jovem das experiências que ele tem que passar, dos dissabores e das decepções que ele tem que passar. Mas ele fazer o passar por isso com segurança. E ele vai desenvolvendo a independência dele ao longo do tempo. Aquele que não encontra essa segurança, aí sim, ele não aprende isso ao longo da vida e torna-se uma pessoa mais insegura. No futuro, uma pessoa desesperada por um senso de pertencimento, muitas vezes em ambientes e naquelas microcomunidades que não valem nada a pena. E o que eu estava lendo, doutora, é que tem aumentado, né? Engraçado que é uma época em que os pais querem dar tudo para os filhos e tem aumentado os índices de depressão na infância e na adolescência. Então, é até contraditório. Puxa, mas ele tem tudo, por que ele está triste, né? Eu já ouvi alguns professores, estive com uma professora nesse fim de semana e ela falou, olha, tá tendo muito suicídio em escola particular. Cara, então como, né? Tem tudo. O que está acontecendo, doutor? Realmente, as nossas crianças, os adolescentes estão mais tristes. O que a gente pode, como pais, aí, né, agora assistindo como pais, fazer, ajudar? A gente já falou sobre o pertencimento, o quanto a gente tem que dar o apoio. O que mais que a gente pode fazer? O que a gente tem que perceber nesses adolescentes, nessas crianças também? Porque eu li que a irritabilidade é uma das características da depressão. E adolescente vive irritado. Então, você fala, não, é só coisa adolescente, é hormonal. E às vezes não é. Então, como que eu consigo identificar, como mãe, como pai, que tem alguma coisa diferente e que eu devo procurar ajuda? E aí, ajuda, eu estou entendendo que é um psiquiatra e um psicólogo. Tem que ser os dois. O psiquiatra orienta para procurar um psicólogo. Mas se você puder explanar um pouquinho sobre isso. Os sintomas na infância e adolescência, a doença é a mesma, mas os sintomas eles são um pouco diferentes, né? Na adolescência, por exemplo, prevalece muito mais a irritabilidade. Há a tristeza, mas prevalece a irritabilidade. E aí entra naquilo que a síndrome da adolescência normal pode cursar com um comportamento um pouco mais desafiador, um pouco mais irritável mesmo. Nada que eu fale aqui vai ajudar, Viviane, se não teve aquela coesão antes, se os pais não conhecerem muito bem os próprios filhos, para perceber essas nuances de alteração. E aí eu foco nessa palavra, alteração. Meu filho era mais sociável, está menos sociável.
Meu filho, não, ele tá nessa fase mais irritada, mas agora está um pouco exagerado, né? E muitas vezes nessas horas, como em vários outros momentos, o que acontece? Os pais, para privar ou abreviar no filho o sofrimento, vai buscar causas externas. Ao final, então lá na escola está tendo problema, eu vou lá brigar na escola. No outro ambiente teve problema, eu vou lá brigar no outro ambiente. Quando você devia estar investindo muito mais energia em conhecer seu filho, entender as reais razões e procurar uma ajuda, muitas vezes uma ajuda profissional. Quanto ao profissional, um bom psiquiatra vai indicar um psicólogo, se necessário, um bom psicólogo vai indicar um psiquiatra, se necessário. Se o problema é incipiente, é uma má adaptação, alguma mudança transitória, muitas vezes um apoio psicológico, uma orientação para a família pode ser até resolutiva. Agora, se o adolescente já está sofrendo prejuízos nítidos, aí o psiquiatra é absolutamente necessário a gente ouvir a opinião de um psiquiatra. Mas é investir tempo conhecendo seu filho, participando da vida dele no dia a dia e exercendo essa coesão familiar. Olha, isso não vale só para criança, acho que criança para adolescente, qualquer um que está vendo a gente, não importa a sua idade, sabe? Você saber que você tem aqueles vínculos primários fortes, familiares, com os quais você vai poder contar para a resolução do problema, já metade do sofrimento se vai. Metade do sofrimento. Aí essa outra metade vai assim, não, então vamos exercer aqui o que está ao nosso alcance para resolver o problema. Eu vou ter esse apoio. É fundamental ter essa segurança, eu acho que é isso que as pessoas têm que investir. Não há nada mais, repito, não há nada mais importante que a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. A gente falou do mais importante, que é a família, mas pode estender isso para outros ambientes, para os outros ambientes, olha, todos os ambientes. Então, numa empresa, por exemplo, todo mundo quer ganhar bem numa empresa, mas eu apostaria aqui que não é o principal motivo que faz as pessoas sofrerem dentro da empresa e até mesmo mudar de emprego. Muitas vezes são os relacionamentos que não são construídos de uma maneira saudável, né? Os vínculos que não são legais, um senso de não pertencimento. Perfeito. Então, isso tem que ser investido em todos os lugares. Olha, eu me surpreendo às vezes. O meu esporte é o jiu-jitsu, né? Eu pratico há muitos anos e recentemente houve uma oportunidade, assim, por um contato de internet, de eu conhecer um campeão mundial e fazer um treino, uma aula particular com um campeão mundial. E eu conversando sobre o sucesso da academia dele, ele falou assim, aliás, é o Rodrigo Cavaco, um abraço para ele, que ele me segue também nas redes. Legal. E ele é dono de uma academia de muito sucesso. E ele fala, por quê? Porque eu invisto a maior parte do meu tempo em relacionamento. Olha só. Então, para o sucesso de uma academia... Dica de empreendedorismo. Ele fala que ele investe em relacionamento. A pessoa tem que chegar lá, ser recebida com um sorriso, tem que se sentir bem, tem que ser um ambiente que o cara pode trazer a esposa, que pode trazer o filho, que vai encontrar segurança, né? E no mundo das artes marciais, isso pode parecer um tanto quanto óbvio que eu estou falando, mas o que acontece? No mundo das artes marciais não é assim, normalmente, né? Então, ele foi um cara que pensou um pouco à frente, porque investiu no relacionamento. Eu acho que, voltando àquela pergunta lá atrás, que a gente foi indo embora com a conversa, né? Para prevenir depressão, investir nos relacionamentos faz parte. Porque de tudo que eu falei foi o que eu deixei por último e mais importante. Riquíssimo, doutor. Agora, se a gente puder falar um pouquinho sobre os riscos, né, de uma depressão que não está sendo assistida, não está sendo cuidada. Eu falei agora há pouco dos índices de suicídio que está aumentando na adolescência, com os jovens. A gente já teve aqui um podcast falando só sobre suicídio com a doutora Elaine. Quem não assistiu, convido para assistir, que é muito importante. Ela fala de suicídio nas empresas, ela conta um monte de situação que a gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa saber que isso existe e como cuidar disso. Então, quais são os riscos, doutor? Nos adolescentes mesmo, eu vejo que está tendo muito essa questão de se cortar, né? São, acho que, lesões auto-infringidas, né? Que eles falam, mas se cortar, se machucar mesmo, uma das questões, mas eu acho que tem mais um monte de riscos aí envolvidos se a gente não assistir, não cuidar dessa doença. Não, uma série de riscos. Vamos lá, a gente pode dividir assim. Para começar, principal, que é o sofrimento e o prejuízo funcional da pessoa que vai se perpetuando. Pessoas que carregam sintomas depressivos, ainda que leves ao longo da vida, acabam tendo, isso é bem documentado, mesmo sintomas leves, têm menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros.
Nossa. Então, menor desempenho nos estudos, menor desempenho no trabalho, na carreira e menor desempenho nos relacionamentos. Esse último tem gente que acha que é vantagem, né? Mas não é. É menor desempenho nos relacionamentos também, né? Então, esses prejuízos vão se acumulando ao longo da vida. E é muito curioso. Na depressão crônica é pior, mesmo que leve. Porque esses prejuízos vão se acumulando. Muitas vezes a pessoa tem uma depressão grave, mas é episódica, trata, fica bem. Os prejuízos não vão se acumulando. Os prejuízos são mais momentâneos e circunstanciais. Mas quando os sintomas eles vão se perpetuando ao longo da vida, então olha só, todas as áreas da vida da pessoa são afetadas. Menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros, mais prejuízo nos relacionamentos. Então, os prejuízos da pessoa se perpetuam. Isso seria motivo suficiente para tratar o quanto antes. Ninguém precisa passar por isso. Aí entram também riscos em outras áreas da saúde. Pessoas que têm depressão têm mais riscos de ter doenças cardiovasculares, por exemplo. Tem mais riscos de ter alguns tipos de cânceres, por exemplo. Riscos de doenças inflamatórias, riscos de algumas doenças endócrinas. Então, a saúde como um todo está ameaçada. Isso pouca gente sabe. Verdade. E eu nem estou falando dos sintomas diretos da depressão, porque uma pessoa, por exemplo, há alguns tipos de depressões que cursam com muita inapetência, muita falta de apetite, a pessoa deixa de comer legal, deixa de cuidar da saúde. Eu nem estou falando... Ou então o contrário, tem alguns casos de depressão que a pessoa come demais, engorda, tem uma predileção por carboidratos, comidas gordurosas, e acaba prejudicando a saúde diretamente ali. Tem isso também, mas eu estou falando de prejuízos para a saúde que são silenciosos e que as pessoas nem imaginam. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, doenças inflamatórias, autoimunes. Então, os prejuízos são demais e vão se acumulando. Não é à toa que depressão é a doença que mais incapacita no mundo, de todas as doenças, não da psiquiatria, da medicina. É o primeiro lugar, tanto em homens como em mulheres. Tem outras doenças psiquiátricas que são campeãs também, mas algumas a gente imagina que sim. Então, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma doença crônica, incapacitante, muitas pessoas ficam incapazes, têm que ser cuidadas. O transtorno bipolar também é uma doença crônica, que tem alto grau de incapacidade. O Alzheimer, as mulheres também acabam vivendo muito incapacitadas, porque mulheres vivem mais que homens, então acabam vivendo mais com incapacidade. Então, olha só, uma série de doenças psiquiátricas são importantes para incapacidade. E depressão é a primeira, tanto em homens como em mulheres. Então, os prejuízos são muitos em todas as esferas da sociedade, desde o núcleo, que é o indivíduo, até, enfim, a esfera mais ampla da sociedade, né? Quanto aos jovens, tem aumentado? Olha... Viviane, essa pergunta aí é muito interessante, porque até 1917 é boa, até 2017, né? Quando me perguntavam isso, eu falava assim, olha, não tem dados ainda muito mostrando isso, pode ser que a gente fala mais de depressão, as pessoas reconhecem mais, veem nos filhos e aí passa essa percepção. Mas em 2017 saiu um estudo norte-americano que foi muito interessante, né? População de praticamente todos os estados dos Estados Unidos, e mostrou um aumento da prevalência de depressão. Pô, o pessoal está mais com depressão. Aí foram avaliar, tá, mas quais populações estariam mais expostas? Aí dividiram por etnia. Falaram que não, aumentou em todas. Dividiram assim, homem e mulher. Mulher tem mais depressão que homem, mas aumentou igual. Será que é faixa de escolaridade? Aumentou igual. Será que é faixa de renda? Aumentou igual. Quando foram ver a idade? Então, adolescentes e adultos jovens, a curva, assim, muito acentuada de aumento. Isso em 2017. E não havia nada que dizia que aquela curva lá ia parar de subir. Então, aconteceu alguma coisa nessa geração que os tornou mais propensos à depressão. E em medicina é relativamente fácil, existe método, né? Precisa ser bem feito, mas é relativamente fácil mostrar que algo está acontecendo, mas é muito, muito complexo determinar as causas por que isso está acontecendo. E é motivo para especulação. Uma das coisas que eu destaco nas minhas palestras é o que eu já falei aqui, então está registrado para quem quiser ouvir de novo, né? É coesão familiar, senso de pertencimento e principalmente no desenvolvimento da criança e do jovem, essa segurança que vai torná-los mais resilientes. Esse pode ser um motivo, porque a gente tem que pensar quais motivos fariam uma geração ser mais propensa dessa forma tão aguda. Uma coisa que me perguntam demais, rede social, né? Rede social, mundo digital, a vida no mundo digital.
É complicado, né? Porque já teve geração que ia ser estragada pelo rádio, outras pela TV, outras pelo videogame e agora pelo celular. Então, sempre tem uma tecnologia nova e sempre tem os hoje em dia e os antigamente, né? Antigamente era melhor, antigamente era diferente, né? Então, eu não sei, a ferramenta social, as mídias digitais, elas são uma ferramenta. A ferramenta pode ser usado para bem, pode ser usado para mal, né? Acho que aí seria um outro tema que a gente poderia fazer um outro podcast comentando apenas sobre isso. Mas a gente precisa uma atenção sobre os jovens. Está aumentando, sim, a resiliência para o desenvolvimento de alguns transtornos e a depressão é um deles. Mas não só a depressão, ansiedade de maneira geral, não apenas os transtornos ansiosos, mas a expressão da ansiedade de maneira geral, assim como a timidez e o uso de substâncias. Então, será que essa vida virtual deles, eles estão desaprendendo um pouco a uma convivência mais íntima, pessoal, com a qual o ser humano se desenvolveu ao longo de milênios? Será que de uma hora para outra isso deixou de ser importante? Eu tenho certeza que não. Então, talvez o caminho seja por aí. Você está falando uma palavra, doutor, que é a resiliência. E eu estou vendo que tem uma caixinha escrito resiliência. O que tem nessa caixinha, doutor? E o que é essa resiliência dentro da medicina, dentro desse contexto todo que a gente está falando, dentro, né, do nosso comportamento? O que é essa resiliência que você está falando? E o que tem nessa caixinha, lógico? Então, essa caixinha é uma lembrancinha para você, se quiser já que bonitinho. Pode dar uma olhada. Essa caixinha, o que acontece? O dono dessa editora aí, vendo uma palestra minha, ele falou, Fernando, você não quer fazer um card? Eu tenho esse novo modelo aqui que eu criei, né? Que são de cards. E aí, cada um desses cards aí traz uma pergunta aberta para a pessoa ler e pensar sozinha. Eu não vou dar conclusão nenhuma. Nossa, mas olha só, o psiquiatra aqui, eu ia querer todas as respostas do psiquiatra, que eu não sou besta. Então, e aí, doutor? São 50 cards e cada um tem uma pergunta. E essa pergunta, em última análise, tem a ver, de alguma forma, com resiliência. Então, a pessoa pensa a respeito. Então, é um material aberto. Isso aí, ó, a minha cunhada usa na escola com os adolescentes. Uma paciente minha, uma senhora, usa na reunião dela, que ela toma chá, come uns bolinhos com as amigas e usa isso aí. Terapeuta usa na sessão com o paciente. Então, um materialzinho versátil só para fazer as pessoas pensarem sobre coisas relacionadas à resiliência. Mas você me perguntou o que é resiliência, né? E a importância disso, né? Como desenvolver? A resiliência, ela é um termo que foi emprestado originalmente da engenharia. Sim. Da engenharia, que é a capacidade que uma peça ou um material tem de sofrer torção, tração, pressão, frição, diferenças de temperatura e voltar à configuração original dele sem sofrer fissuras ou danos permanentes. E aí esse termo foi emprestado para tudo que é área. Para a psicologia organizacional, para o esporte competitivo, para a vida das pessoas. É um termo que ficou bastante conhecido. Quando um termo fica bastante conhecido, acaba sendo aplicado com mais ou menos rigor, mas é legal, né, que o termo fica bastante conhecido. E tem a ver com isso, com a capacidade que a gente tem de passar por alguma dificuldade, algum estresse e retomar a nossa homeostase emocional, né? Retomar a nossa completude emocional depois de passar por esse estresse. Uma das coisas a respeito da resiliência é que ela não se aplica a tudo que é situação que a gente passa, mas se aplica para muitas situações. Há situações que a gente passa simplesmente na força. Há situações para as quais a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E a gente tem que encarar isso, aí não se aplica a resiliência, né? Eu, por exemplo, eu sou amigo do senhor Ivo Oliveira, que ele é um pai que sofreu a perda da filha, né? A perda com 18 anos. A filha deu cabo, infelizmente, à própria vida, e então ele enfrenta um luto parental dessa forma, que é o pior luto que existe. O luto parental já é o pior que existe, né? A maior dor do mundo é essa. A maior dor do mundo disparado é essa. E dessa forma, é um tanto quanto complicado de lidar com essa dor. E uma coisa que eu converso muito com ele é que é isso, que nesse caso não se aplica a resiliência, ele nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. Então há casos na vida que a gente tem que trabalhar a aceitação e o fortalecimento, e não a resiliência. Mas para a grande maioria dos estressores que a gente passa na vida, a gente tem que trabalhar a resiliência, trabalhar a nossa flexibilidade cognitiva, saber lidar com as situações, ceder em alguns momentos, ser um pouco mais firme em outros momentos, mais flexível sempre. Manejar as emoções,
para que a gente possa passar por esse estressor, saber que esse estressor tem começo, meio e fim, e depois disso a gente está com a nossa configuração emocional legal. Ou a gente passar sem grandes abalos, ou retomar a nossa configuração e a nossa segurança emocional em pouco tempo depois. E pensar nos fatores que levam a uma resiliência bacana pode ser algo que previne, né, o desenvolvimento de algum transtorno psiquiátrico. Lógico, uma pessoa que tem mais resiliência, que tem lá uns vínculos bem formados, teve um apego seguro na infância e adolescência e mantém os seus vínculos bem formados, a sua rede de apoio bem formada, uma pessoa que maneja bem as emoções, uma pessoa que expressa emoções positivas, mesmo diante da adversidade. E quando eu falo isso, parece uma coisa muito romântica. Você parece poliana, quer dizer que você tudo pegando fogo, você tem que rir. Não, você tem que julgar bem a realidade. Esse é o princípio de qualquer manejo emocional sensato, né? Você tem que julgar bem a realidade que você está passando, mas mesmo diante da pior realidade, é possível expressar emoções positivas. É possível expressar o amor, é possível expressar a esperança, é possível expressar o otimismo, a gratidão, mesmo diante de uma adversidade muito grande. Então, uma vez eu falei isso, expresse emoções positivas. O cara falou, como é que eu vou ficar alegre se eu estou triste? Não, você está triste, mas você pode nutrir esperança, você pode nutrir a gratidão e pode nutrir o amor. Então, é possível expressar emoções positivas. Então, olha só, todas essas coisas que eu citei aqui brevemente são coisas que vão melhorar a sua resiliência. Tá. E resiliência não é uma característica que você nasce com ela. Vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo ao longo da vida. É ao longo da vida inteira. Então, esse cardzinho é um convite para você pensar em algumas coisas que podem fazer desenvolver a resiliência. Entendi. Ô, doutor, claro que eu não vou contar aqui. Está perguntando qual a característica positiva sua você acha que os outros deveriam admirar e por quê? Aí você tem que pensar sobre você. É autoconhecimento, né, doutor? É um exemplo. É um exemplo. E quando você olhar para dentro de si, vê coisa boa também. Tem muita gente que fala, não, você tem que ver que tem coisa boa. Tem coisa para melhorar, mas tem coisa boa. E tem outros temas, doutor? Desse cardzinho tem uma série de temas. Então, quem quiser dá tem outros? Tem outros. E onde que tem para vender, doutor? Olha, normalmente o preço melhor está na Amazon mesmo, mas se você digitar resiliência, como é que está aí? Resiliência. 50 questões. Questões para ajudar a enfrentar dificuldades e adversidades. De Fernando Fernandes. E quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes, eu mando meu texto também, quem quiser aprender um pouco mais de resiliência. Que legal! Põe sim, põe nesse QR Code aqui que a gente vai pôr. Tem um texto? Tem um artigo? Tem um artigo de resiliência, então vou colocar. Então. Põe aqui nesse QR Code que a gente depois não vamos esquecer de pôr esse texto do doutor, que eu acho que é importante, porque essa é uma característica, é uma competência que eu acho que a gente precisa se dedicar mais, né, doutor? Porque daí a gente consegue passar um pouco melhor pelas adversidades, porque elas vão vir. A gente vai passar por isso, né? Não tem como. E acho que é importante para todo mundo. É até uma mola, né? Ela vai e volta. Faz todo sentido. Gostei. Aí exemplifica bem, porque ela vai e volta à configuração original dela. E para resiliência, tem gente que pensa assim, eu preciso ser forte. É aguentar as pancadas igual Rocky Balboa. Tem hora que sim, mas o desenvolvimento da resiliência é algo muito mais esperto e inteligente que isso. Tem estratégia para a gente saber desenvolver melhor essa capacidade de passar pelos estressores, né? Rocky Balboa me inspira muito, desde a infância. Eu amo, né? Você tá lutando aí, Rocky Balboa. Não é boxe, mas é uma luta. Pois é. Eu admiro demais, né? Essa série e tal. Mas aguentar a pancada como ele faz é em alguns momentos da vida, né? E ninguém aguenta por muito tempo se a gente não desenvolve a resiliência. É mais adaptação do que aguentar a pancada. Repito, tem coisa que a gente passa por força, tem coisa que a gente passa sem perceber porque a gente nem notou o estresse. Tem coisas que a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E a gente tem que aceitar isso e se fortalecer. Mas para grande parte, existem estratégias para o desenvolvimento da resiliência. Então, se alguém entrar em contato comigo, eu mando meu texto sobre isso. A gente vai pôr aqui, né, nesse QR Code que a gente falou agora há pouco, vamos colocar. E vamos colocar os links também do lado do Amazon para o senhor, para pôr as caixinhas. Tem de que temas, doutor? Tem, em psicologia, essa editora aí tem uma série de outros temas. Seu só resiliência. O meu é de resiliência, mas para quem gostar do formato, tem uma série de outros temas lá. É muito legal. Acho que quem tem também é a Flávia Lippe, né? Ela veio aqui, a Flávia Lippe, e ela tem umas caixinhas também, ela também fez, se eu não me engano. Isso aí foi um grande sucesso editorial. Muito legal, isso aí. É muito legal, doutor. Eu gostei, eu vou fazer isso aqui em casa, sem dúvida. Vou fazer todo mundo fazer. Vamos lá, reunião de família, jantar, aquele jantar que a gente falou que tem que fazer, jantar de família, vamos fazer aqui uma perguntinha de resiliência. Eu adorei, porque eu tenho 2 adolescentes em casa.
14 e 18 anos, e toda essa preocupação com eles, né? Olhando essas estatísticas e olhando tudo isso que você falou, as preocupações que a gente precisa ter, esse olhar de pertencimento. Eu acho que isso é a coisa, talvez, de tudo que a gente conversou aqui, para mim, é a coisa que eu tô levando, sabe, doutor? Eu tenho essa preocupação forte, mas eu acho que é o grande mote desse podcast de hoje. Eu acho que é a gente fazer os nossos filhos pertencerem, os nossos colegas de trabalho se sentirem pertencentes. E aí a gente tem falado muito aqui sobre diversidade e inclusão, muito. E se a gente trouxer pessoas diferentes, e todo mundo é diferente, e a gente não fizer isso, da pessoa se sentir pertencente, realmente as empresas vão continuar perdendo dinheiro, porque eles vão entrar e vão sair, né? Então, a gente precisa entender isso, e eu preciso entender isso com o meu colega. Não é líder que precisa. Claro que ele também precisa fazer o papel dele, mas eu preciso fazer isso quando o meu colega senta do meu lado, fazer com que ele se sinta pertencente, né? Eu estou dando um apoio para ele, né, doutor? De tudo que a gente conversou, a importância desse olhar nosso, de ser humano para ser humano. Exatamente. Sabe, uma vez eu estive num podcast que tinha como público-alvo o ambiente corporativo, e a conversa foi para esse lado, e eu concordo. É quem está do lado. O que os gestores precisam fazer é criar um ambiente propício para isso, né? Então, eles precisam ter isso como um valor autêntico. Não aquele valor do site, que põe lá no site, né? Que lá escreve isso que é bonito lá. Ele precisa acreditar nisso, né? Que tem um ditado que é assim: o soldado vai para a guerra pela pátria, mas morre pelo amigo. E esses temas de história de guerra são coisas que me atraem também. São histórias muito comoventes dos vínculos que essas pessoas formam nas situações adversas. Vamos transferir isso, lógico, não é uma situação tão aguda, mas para o ambiente corporativo. Não deixa de ser um ambiente em que há competição, mesmo dentro da empresa, e há competição com os concorrentes também. Mas qual é o grau de cumplicidade que essas pessoas acabam desenvolvendo umas com as outras? Pode parecer isso algo, talvez um pouco romântico para quem ouça pela primeira vez, mas nada é mais importante para a pessoa se sentir bem no ambiente que sentir que os vínculos dela têm cumplicidade com as pessoas que estão ao lado. Lógico, e se o chefe puder fomentar isso, se os gestores puderem fomentar isso, melhor ainda, né? É o que eu falo. Agora, se o gestor não tem isso como um valor autêntico mesmo, sabe, Viviane, porque não é uma coisa que pode ser fabricada, não é uma coisa que pode ser forjada, não é uma coisa que pode ser arquitetada como um design, é uma coisa que tem que ser autêntica, é uma coisa que, em última análise, está nos afetos das pessoas, né? E selecionar pessoas que têm esse tipo de predisposição, eu acho muito importante para formar equipes assim. É aquela história, soldado vai para a guerra pela pátria, mas na hora de morrer na trincheira, ele morre pelo amigo. Olha só. Então, isso assim, mutatis mutandis, mas pode ser aplicado também no ambiente organizacional. Verdade, super concordo, doutor. Bom, doutor, eu acho que a gente teria coisa para conversar muito, muito mais aqui. Nosso tempo passou assim, muito rápido. O que a gente não pode deixar de falar? O que a gente, ao terminar esse podcast, o que a gente precisa? O que você acha que faltou? Ou que a gente não pode deixar de falar, que essa é uma oportunidade importante? Eu acho que, com relação ao tema que me trouxe aqui, que é a depressão, espero que as pessoas tenham quebrado alguns paradigmas, tirado algumas dúvidas, desfeito alguns mitos, aprendido alguma coisa e, principalmente, reconhecer precocemente em si ou nas pessoas ao redor para recomendar que essas pessoas busquem uma ajuda profissional. Isso que vai mudar o panorama de desassistência que a gente tem e de incapacitação que a depressão causa. E eu acho que a conversa foi para um outro rumo que me é muito caro, que é a questão dos vínculos. Então, o quanto que você está investindo nesse planejamento para ter uma vida saudável, né? Eu falei de cuidar do sono, cuidar do apetite, cuidar do manejo emocional, cuidar do seu trabalho, que todo mundo precisa, né? O trabalho, do seu preparo para desempenhar o trabalho de uma maneira mais adequada, mas o quanto que você investe também, qual estratégia e energia você tem para investir nos seus vínculos. A começar pelos vínculos primários, familiares, amigos mais próximos, amigos mais chegados no trabalho. E está tudo relacionado também, porque você investindo nesses vínculos, você vai conhecer melhor as pessoas e aí sim você vai poder, voltamos ao tema inicial,
reconhecer que a pessoa não está legal e recomendar que ela busque uma ajuda. Eu acho que se a nossa conversa ajudar quem ouviu nesses pontos, eu já estou bastante satisfeito. Perfeito. Também eu acho que foi incrível. Eu estou muito feliz com essa conversa. Engraçado, por eu ter tido depressão e ter passado por esse processo, quanta coisa eu aprendi aqui hoje. Então, a gente acha que sabe, mas não sabe. As coisas mudam muito também em medicina, né, doutor? Toda hora tem uma pesquisa nova, tudo. Eu amei ter essa conversa, foi muito importante para mim. Espero que você tenha gostado. Eu acho que isso da gente estar mais perto das pessoas, isso que você falou agora no final, doutor, que é perceber que tem alguma coisa errada, isso já, perceber no ser humano do seu lado ou dentro da sua casa que tem alguma coisa errada, isso aí já vai ajudar a gente a tratar muito mais cedo, né? Ajudar, pelo menos a indicar um tratamento, né? Vai procurar alguém que conhece, dar esse apoio e prevenir que coisas piores possam acontecer, né? Porque só queria a sua confirmação agora, doutor. A depressão, ela pode caminhar de uma forma que, além daqueles prejuízos que a gente já conversou, ela vai para um caminho de suicídio. Eu não sei se é sempre assim, provavelmente não, porque cada pessoa é diferente, mas pode caminhar para esse lugar. Pode. A prevenção de suicídio é um tema que me é muito caro também, não sei nem se você sabia disso, não, né? Agora que a gente está... Não, eu sou... O CVV sempre que me convida, eu dou palestra. Recentemente eu fiz um podcast na Abrata sobre o tema. É um tema que me é muito caro. Muitas vezes sou convidado para falar sobre isso. E a depressão, entre os fatores de risco para suicídio, eu coloco assim, didaticamente em 2 colunas principais da prevenção de suicídio. Uma é detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos, porque virtualmente quase todos, há pesquisadores que falam em 90%, já teve pesquisador que falou em 97%, já teve pesquisador que falou que virtualmente 100% dos casos estão associados a algum transtorno psiquiátrico. E na outra coluna, algo que a gente conversou muito aqui, que é a manutenção de vínculos saudáveis ao longo da vida em todas as esferas. E aí vai desde a família até os vínculos sociais mais amplos, né? Entre os transtornos psiquiátricos, o mais associado ao suicídio é a depressão. Por quê? Porque ela é muito frequente, porque de fato aumenta bastante o risco. Há outros transtornos, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade também são bastante associados ao risco de suicídio. Um transtorno que é associado ou não aos outros também aumenta o risco é o transtorno relacionado ao uso de substâncias. Mas por que a depressão é o mais importante de todos disparado? Porque ela por si só é muito importante e porque normalmente as pessoas que têm outros transtornos, o risco aumentado de suicídio está quando ela apresenta sintomas depressivos. Então, por exemplo, uma pessoa que usa substância, não vai ser quando ela está numa rave se divertindo com o uso de estimulantes que esse tipo de comportamento vai acontecer quando ela tem o rebote e sintomas depressivos. No transtorno bipolar, normalmente é quando apresenta sintomas depressivos, associados ou não à aceleração. Uma pessoa com transtorno de personalidade, idem. Então, a depressão acaba perfazendo o risco de suicídio em todos os transtornos. Então, reconhecer e tratar adequadamente a depressão é o primeiro passo. E essa é uma das consequências que podem vir de um episódio depressivo, é a consequência mais triste, mais aguda, mais irremediável que tem, Sim. né? Que a gente tem que trabalhar para evitar. E reconhecendo e tratando adequadamente a prevenção é um passo importantíssimo nessa prevenção. Perfeito. Bom, muito obrigada, doutor. Muito mesmo. A gente está bem feliz com a sua presença. Acho que o nosso objetivo aqui é levar essa informação. Quanto mais gente souber sobre isso, souber sobre o pertencimento, souber sobre os vínculos, souber sobre prestar atenção no filho, no amigo do lado, a gente está ajudando cuidar das pessoas, e esse é o nosso objetivo aqui, realmente cuidar das pessoas, levar a humanização para todos os ambientes que a gente possa estar dentro da internet, dentro de qualquer lugar. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Um abraço aí pro pessoal. Quem quiser me seguir, psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, está facilitado. Ótimo. E aí, como eu falei, naquele QR Code a gente vai colocar já também. Tá lá? Tá lá também, então sigam o doutor, que tem muito dica. Eu entrei lá, tem uns posts super fáceis de entender, dicas simples, como identificar 5 mitos, é super legal, vale a pena. Eu entrei ontem lá no obrigado seu pela audiência, deu like, deu... Dê like, se você gostou, você já sabe, se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos, porque com certeza você conhece alguém que tem depressão. Ou que você já passou por isso, ou alguém da sua família. Então, compartilhe esse conteúdo, porque é para ajudar as pessoas, tá bom? Muito obrigada a você que ficou até aí. Um abraço e até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau.